Bom, lá, pessoal, vamos para a parte 2 desse vídeo. Então, olha só, pessoal, nós fizemos na aula passada a execução exatamente, mostrei para você a execução exatamente desse código, onde eu tenho três instruções dentro da classe, uma instrução para criação de um atributo, uma instrução para criação de um método main, uma instrução para criação do método adicionar. Veja que as três instruções que estão dentro da classe são instruções de classe. Né? Essa instrução é para criar um atributo de classe, essa instrução é para criar um método de classe, essa instrução é para criar um método de classe. E a representação que eu fiz para vocês da memória é isso aqui. Então, é isso que eu tenho. Né? Aí, o que acontece, por exemplo, né, quando você vem aqui e tira a palavra static daqui desse método. Ao tirar essa palavra static, né, e aí eu quero que você preste atenção a isso aqui. Olha como é que ele vai ficar. Ao tirar a expressão, a palavra static, esse aqui ficou automaticamente um método de objeto. Bom, qual a característica daquilo que é de objeto? Aquilo que é de objeto só pode ser acionado, ou seja, acessado através de um objeto. Você automaticamente perde o acesso a isso aqui, né? Aí ele fala aqui, ó, não pode fazer uma referência a um método não estático, ou seja, a partir de um método estático, ou seja, um método de classe, eu estou tentando acessar um método que não seja de classe. Aqui eu tenho um problema. Aí alguém fala assim para você, não, é só você colocar a palavra estática aqui que ele vai funcionar. E realmente funciona. A pergunta é, por quê? E aí eu vou explicar para você agora tecnicamente o porquê disto. Então, eu vou voltar aqui ao contexto, né? E eu vou deixar dessa forma. Ao deixar dessa forma, eu vou alterar meu código aqui, ó, e falar que eu vou apagar a palavra estática aqui do descritivo aqui, já que o código foi copiado para cá. Então, vamos refazer isso aqui. Então, quando ele pega e executa quando você pede para executar esse programa, ele pega, vai executar as instruções que estão dentro da classe, e que são de classe. Vai executar tanto as instruções de classe como as instruções de objeto. Só que ele tem um comportamento um pouco diferente. Então, aqui, primeiro, isso aqui é uma instrução de classe, então ele vai reservar a área de memória aqui para a classe e vai criar aqui a variável x, que o valor dela, a princípio, é 10. Né? Começa com 10, tá aqui, ó. Certo? Então, criou, executou essa instrução. Tá? Vai a próxima instrução da classe, é o main, então criou aqui a variável chamada main, fala onde é que começa o método main, e no caso aqui, ele não vai adicionar, não vai criar a variável adicionar aqui. Por que ele não executa a instrução para criação aqui? Porque esse aqui é uma variável, é um método de objeto. Adicionar agora passou a ser um método de objeto. Aí o que acontece? Então, ele fez essa primeira execução, essa pré-execução daquilo que é de classe, e agora ele vai pré-executar aquilo que é de objeto. Então, vamos lá. Vou criar aqui a área do objeto, propriamente dito. Né? Então, esse aqui é para o objeto. Bom, pessoal, eu não sou muito de desenhar, eu faço aqui no Word. Né? E aí demora um pouquinho. Vamos lá. Então, isso aqui é a área do objeto. Então, ele vai executar as instruções do objeto. Então, isso aqui agora passa a ser a área geral do objeto, prog1. E aí ele vai colocar aquilo que é de objeto, ou seja, o resultado da execução das instruções que estão dentro da classe, que é de objeto. A única instrução que é de objeto que tem aqui da classe é a criação desse método. Então, ele vai criar a variável adicionar e vai colocar o endereço desse método. Então, aquele que vai ter agora a variável adicionar e vai ter o endereço daquele método, que aqui no meu caso, no meu desenho, é @4. Tá? Então, passa a ter isso. Por que ele está me gerando este erro aqui? Aí que vem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Quando você pede para executar o map main, eu vou fazer aquele processo. Vamos supor que eu não fiz essa identificação desse erro. Vou te falar o que acontece na prática. Ao executar o map main, né, ele vem aqui para o map main e vai colocar bem aqui, ó, vai reservar a área de memória na pilha para o método. Vamos lá, que está lento aqui. Então, ele vai falar bem assim, ó, isso aqui é de uso exclusivo do método main. Esse segmento de memória. Tá? É de uso exclusivo do método main. E aí vem aqui o método main, né? O método main cria sua variável y, que vale 20, ó, como é uma instrução de criação de uma variável local, então a variável é criada aqui. Vou apagar isso aqui. Eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, né?
Então, ele vai criar a variável y aqui com o valor 20. Tá aqui. Y recebe 20. Está aqui minha variável y. Beleza. Aí ele pede para imprimir x. Quando você pede para imprimir x, né, ele vai procurar a variável x aqui, não acha, ele automaticamente vai na área da classe. Aí ele vai achar a variável x aqui e vai imprimir o valor 20 na tela. Quando você pede para chamar o método adicionar, e aí que gera o erro, ele está fazendo o seguinte, vou procurar a variável adicionar aqui, não acha, então ele vai para a sua área de classe, e também não acha. Aí que ele gera o erro para você. Aí você pode falar para mim, ele está aqui, mas isso aqui só pode ser acionado, só pode ser acessado, essa área, por um objeto dessa classe. E eu não crio um objeto dessa classe. Então eu não consigo acessar. Então ele não consegue enxergar. Essa área aqui, ó, referente ao objeto prog1, ela só é visível quando você cria um objeto dessa classe. Se você não criou um objeto dessa classe, você não consegue ver. Então, aí que está me gerando o processo de erro. Ele não consegue achar. Ele não consegue achar porque onde foi criado esta variável, né, o método main não tem acesso. Porque um método, ele procura dentro da sua área da pilha, não achando, ele vai procurar dentro da área da sua classe. Ou seja, método de classe só consegue buscar informação dentro da sua pilha e não achando, ele vai procurar dentro da área de classe no heap. Não achando, tá bom, não tem como funcionar. Então, este é o efeito que você tem. Eu não consigo achar. Então, estou te explicando tecnicamente por que ele não encontra, apesar do método estar aqui. Por que ele não consegue achar um método adicionar? Ele está aqui. Só que esse método é um método de objeto. Para me acessar um método de objeto, eu tenho que criar um objeto desta classe. E aí eu vou explicar para você no próximo vídeo. Eu vou continuar a resolução disso aqui no próximo vídeo para que você entenda. Vou parar agora para que o vídeo não fique muito comprido, muito longo. Até mais.